Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso cronograma, vamos falar então sobre a engenharia genética, né? Então aqui na imagem nós temos a comparação de um salmão normal com um salmão que sofreu modificação no seu genoma, né? Então vocês vejam, eles têm a mesma idade, vejam a diferença de tamanho e peso. Bom, quais são os objetivos da aula? É demonstrar a importância da engenharia genética para a biotecnologia, falar brevemente sobre as principais técnicas utilizadas na modificação ou manipulação de um organismo e dar alguns exemplos de aplicações desse campo de estudo. Bom, a genética e a biologia molecular elas se desenvolveram rapidamente após a Segunda Guerra Mundial e nós tivemos aí cerca de 2 décadas e meia de descobertas incríveis, envolvendo a estrutura do DNA, o código genético, a ação de agentes mutagênicos, a genética de micro-organismos, a estrutura e síntese de proteínas, regulação gênicas, entre outras. Assim como as primeiras experiências que deram origem, então, à tecnologia DNA recombinante, uma aula que nós falamos recentemente, também chamada então de engenharia genética. Bom, basicamente a engenharia genética ela coincide com o nascimento da biotecnologia moderna. Então a palavra recombinante ela vem de recombinação gênica, que é um fenômeno que ocorre normalmente durante a meiose, há uma troca de genes ali. Há uma troca de cromossomos homólogos. E isso é bom, porque isso dá diversidade para as espécies. Então, mediante o corte e união de pequenos pedaços de DNA, a engenharia genética cria novas combinações de genes pertencentes ou não à mesma espécie. Então, esse é um diferencial importante. É útil para estudos de genoma, produção de proteínas em organismos geneticamente modificados, e a geração de organismos transgênicos com propriedades novas. Então, a meiose, o que acontece? Acontece, então, lá, durante a meiose ocorre o crossover, que é a troca de cromossomos aí, que vai fazer com que as novas células elas tenham características, um conjunto de genes diferentes. Então, os primeiros experimentos. Então, na Universidade de Stanford, em 1972, Berg uniu o DNA de 2 micro-organismos diferentes, formando uma molécula mista de DNA. Também em Stanford, Stanley Cohen especializava-se na biologia dos plasmídios microbianos. Então, vejam que foram experimentos que ocorreram paralelo. E na Universidade da Califórnia, Herbert Boyer isolava uma das primeiras enzimas de restrição que corta o DNA em fragmentos com pontas coesivas. A gente já falou da EcoR1, uma característica que simplifica a tarefa de cortar e unir pedaços de DNA. Cohen e Boyer se encontraram em uma conferência científica na Havaí. Tá vendo, pessoal, como é importante participar dos congressos? Boyer tinha a EcoR1 e Cohen tinha 2 plasmídios, um com gene de resistência à canamicina, chamado de PSC102, e outro com a resistência à tetraciclina, e um sítio de restrição para a EcoR1, chamado de PSC101. Então, o que eles fizeram? Eles abriram o PSC101 com a EcoR1 e inseriram fragmentos do PSC102. Depois, introduziram então esse plasmídio quimérico na Escherichia coli e selecionaram clones de resistência a ambos os antibióticos. Então, esse foi um dos primeiros experimentos. Então, aqui, tá como é que foi o experimento. Então, eles tinham, cada bactéria com um plasmídio, o PSC101, PSC102. Eles isolaram, então, os plasmídios dessas bactérias, eles cortaram com enzimas de restrição
e eles ligaram novamente os fragmentos. E aí, com isso, eles conseguiram, então, um plasmídio que tinha dupla resistência, né, tanto a tetraciclina quanto a canamicina, né, porque, né, um tinha resistência ao antibiótico e o outro, né, a canamicina. Né, então, um tinha resistência à tetraciclina e outro à canamicina. Então, com esses experimentos, eles conseguiram isolar numa placa, né, então, fazendo a seleção, colocando, então, ambos os antibióticos numa placa de cultivo, só ia crescer aqui, né, a bactéria que possuísse, então, né, o plasmídio com ambos os genes de resistência. Então, foi assim que eles conseguiram isolar, né, esse plasmídio, né, contendo fragmentos, então, do PS61 e PS62. Então, Boyer e Cohen, eles repetiram, então, a experiência inserindo no plasmídio um fragmento do DNA do sapo Xenopus laevis. Eles selecionaram um gene codificador do RNA ribossomal, DNA do sapo, e inseriram no plasmídio PSC61. Após introduzir o plasmídio recombinante na bactéria Escherichia coli, ela começou a sintetizar, então, o RNA ribossomal, né, da rã aqui, Xenopus. Então, isso foi uma novidade extraordinária, né? Porque foi a primeira vez que se transferiu o gene de uma espécie para outra, né? E espécies muito distantes na escala evolutiva, né? Você pegou lá uma rã, um sapo lá, né? E transferiu, então, né, para uma bactéria, certo? Então, isso foi, sem dúvida, né, uma experiência que causou, né, um rebuliço aí na biotecnologia, tá certo? Então, com base nos trabalhos publicados em 1973, a Universidade de Stanford obteve uma patente que rendeu 300 milhões de dólares, que foram divididos tanto com a Universidade da Califórnia e que foi dividido com a Universidade da Califórnia em São Francisco. E essa tecnologia ela foi licenciada para muitas empresas, né, entre elas a Johnson Johnson, por exemplo, e a Shineapot. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão esperando o quê para inventar coisas aí? Bom, como é que funciona essa clonagem molecular? Né? Então, primeiro você tem que amplificar em vivo um segmento de DNA. Essa amplificação pode ser por PCR, pode ser através de um plasmídio multiplicado em bactéria. Depois você vai isolar, então, esse segmento DNA sem necessidade de conhecer a sequência, vai multiplicar em vetores de clonagem e vai clonar, então, esses vetores em células hospedeiras. Pode ser células procarióticas ou eucarióticas. Então, aqui, mostrando. Então, você tem um vetor. Esses vetores, pessoal, eles são plasmídeos comerciais. Você compra ele e você tem um fragmento de interesse. Então, você pode abrir esse plasmídio com enzima de restrição e clonar esse seu fragmento. Aí você vai inserir, então, esse plasmídio dentro de uma bactéria. E os plasmídios, eles têm uma características que eles replicam de maneira independente dentro da bactéria. E aí você vai multiplicar esse plasmídio. A bactéria vai se dividir e ela vai doar, então, esses plasmídios para células filhas. E por que ela se mantém como plasmídio? Porque geralmente nesse vetor aqui, né, a gente tem um gene de resistência a antibiótico. E a gente cultiva a bactéria numa placa, né, com gel, com agarose, né, contendo então esse antibiótico. Então a bactéria ela não expulsa o plasmídio porque ela precisa dele para poder crescer nesse meio. Né? Tá bem? É assim que funciona. E aí a gente vai gerar então uma molécula recombinante. Bom, como é que eu abro esse plasmídio, professor? Eu posso usar, então, as enzimas de restrição, que a gente já falou delas, né? Então, elas cortam, elas reconhecem sítio específico, né, do DNA. Então, eu posso abrir tanto o nosso vetor como cortar o DNA doador com a enzima de restrição e unir esses fragmentos, né? Depois usar DNA ligase para ligar, né, as extremidades unidas e multiplicar então esse plasmídio recombinante em bactérias.
O tamanho dos genomas ele dificulta tanto o mapeamento como a localização de um gene. Então, para facilitar isso, né, você pode pegar então o DNA do organismo, extrair esse DNA, cortar com enzimas de restrição e inserir cada um desses fragmentos em plasmídios, que vão ser multiplicados em bactérias. Cada bactéria vai formar um clone que vai levar um fragmento do genoma. Se eu pegar todos os clones, né, contendo então todos os fragmentos, né, desse genoma, se eu reunir todos esses clones, eu vou ter o que nós chamamos de biblioteca genômica. Tá? Então isso foi muito importante, é utilizado até hoje e foi muito importante, por exemplo, para o sequenciamento do genoma humano. Então, como é que funciona? O que é essa biblioteca, gente? Então, você não consegue manipular, né? É muito difícil de você manipular o DNA inteiro. Então, o que você faz? Você corta em pequenos fragmentos e clona cada um desses fragmentos em um plasmídio. E aí você multiplica esses clones em bactérias. O conjunto de todos esses clones, pessoal, corresponde então a todo o DNA. Por isso que a gente chama que a gente tem uma biblioteca genômica. Tá? Bom, e a biblioteca gênica? A gente tem que lembrar, né, que em eucariotos, né, boa parte do DNA é considerado lixo, entre aspas, né, e não codifica, né, para genes. Então, na biblioteca gênica, eu vou pegar somente os genes que são expressos, somente aqueles que codificam proteínas. Como é que eu faço isso? Bom, aí eu vou extrair, ao invés de extrair o DNA, eu vou extrair o RNA mensageiro. E aí eu vou usar a enzima transcriptase reversa, que vai transformar esse RNA mensageiro em cDNA, e vou pegar esses fragmentos e inserir em plasmídio, multiplicar em bactéria, e aí o conjunto desses plasmídios todos, né, vai corresponder à nossa biblioteca gênica. Né? Então eu extraio o RNA mensageiro, converto ele, né, com a transcriptase reversa em DNA complementar e clono então esses fragmentos, né, num vetor e multiplico em bactérias. É o mesmo procedimento. Bom, a construção de bibliotecas, né, gênicas, né, é o primeiro passo, né, para o mapeamento no genoma. Após o sequenciamento dos fragmentos, ocorre a montagem da informação. É uma etapa complexa em que se alinham as sequências, se preenche, né, os gaps, as lacunas e se verificam os dados. Né? A gente tem algoritmos sofisticados, né, e computadores poderosos que auxiliam nessa tarefa. Uma vez organizada a sequência, ela está pronta para ser armazenada no banco de dados, né, o GenBank. Bom, como é que a gente constrói então o micro-organismo recombinante? Uma das primeiras proteínas, né, de origem recombinante foi, né, o hormônio de crescimento. Como a enzima de restrição eliminava do cDNA a sequência codificadora do peptídeo guia e os nucleotídeos correspondentes aos primeiros aminoácidos da molécula, esses tiveram que ser acrescentados quimicamente num processo extremamente custoso. Então, o que acontecia? Então, quando se extraía, né, o RNA mensageiro e fazia a clivagem, você perdia uma parte importante desse gene aqui. Então, tinha que sintetizar, né, essas bases, né, fazer a ligação para ter o gene que codifica o hormônio de crescimento. Aí você pegava, então, clonava esse gene completo no plasmídio, multiplicava um plasmídio e produzia, então, o hormônio de crescimento. A transferência de um gene de uma espécie permite obter micro-organismos que sintetizem uma substância diferente. O gene de interesse costuma ser selecionado e estudado em Escherichia coli. Por que Escherichia coli? Porque é uma bactéria que já está adaptada, né, ao laboratório, às condições do laboratório. É uma bactéria que a gente conhece como ela se replica. Ela se replica, né, teoricamente em 20 minutos, muito rapidamente, né, já tem meios muito bem estabelecidos para ela crescer. Né? Então, por uma série de motivos, né, tem várias linhagens de Escherichia coli, você pode comprar essas linhagens comercialmente, por isso que a gente usa E. coli. E posteriormente transferida então à espécie no qual se pretende produzir a proteína correspondente. Eu posso usar, né, Saccharomyces cerevisiae, bacilos, Pichia pastori, pseudomonas, streptomyces, etc. Esses micro-organismos são utilizados na produção de fármacos como
insulina, hormônio de crescimento, vacinas, enzimas e também na degradação de poluentes. E como encontrar um gene, né, na natureza? Isso é uma parte importante da biotecnologia, né? Claro que é um trabalho como procurar agulha em palheiro, né? Então, geralmente se localiza por triagem de clones em uma livraria gênica ou genômica. E como obter numerosas cópias do gene? Você pode multiplicar o clone correspondente, né, e posteriormente isolar o gene procurado. Ou amplificar o gene mediante a PCR, desde que se conheçam as sequências iniciais e finais ou sequências adjacentes. Se a sequência do gene for conhecida e relativamente curta, pode-se construir cadeias curtas de oligonucleotídeos e associá-las, formando um gene sintético que será amplificado por PCR. Né? Então, para encontrar e multiplicar o gene, eu tanto posso montar uma biblioteca genômica ou uma biblioteca gênica, procurar esse gene, né? Fazer clonagens e subclonagens, Escherichia coli, né? Ou também posso sintetizar in vitro esse gene, amplificar por PCR, clonar então, né, em plasmídio, multiplicar em Escherichia coli e transferir para outro organismo, visando então a expressão do gene. Só depois que o gene é expresso, pessoal, que eu vou ter o produto ali, que pode ser uma proteína, que eu vou testar a função. Pode ser uma proteína, pode ser uma enzima, que eu vou testar a função, né, daquele gene. A transferência de um fragmento estranho de DNA ela é facilitada então pela utilização desses vetores. O vetor, o que é um vetor? É uma molécula de DNA que se duplica de maneira autônoma dentro de uma célula, carregando vários genes, entre os quais alguns marcadores que permitem reconhecer sua presença dentro da célula. É no vetor que será inserido o fragmento de DNA estranho para multiplicação ou integração. Então, né, os vetores mais utilizados são os plasmídios. Então, os plasmídios, né, eles são moléculas extracromossomais, por quê? Porque eles não estão ligados ao cromossomo bacteriano, eles se multiplicam de maneira independente do cromossomo bacteriano, por isso que eles são extracromossomais, com capacidade, né, de autorreplicação, eles replicam sozinhos, né, em um número de cópias muito alto. Então, você consegue rapidamente, em pouco tempo, produzir a grande quantidade de plasmídio, consequentemente, né, replicar aquele seu gene de interesse. Ele geralmente tem uma origem de replicação, ele tem um gene de resistência, o que é útil para você obrigar a bactéria, entre aspas, né, a continuar com plasmídio. Então, você insere o plasmídio na bactéria, cresce ela no meio contendo aquele antibiótico, e ela não vai expulsar o plasmídio, porque ela precisa, né, daquele gene de resistência que está no plasmídio para continuar se replicando nesse meio. E tem sítios, né, o que a gente chama de polylinkers, são sítios múltiplos de clonagem. São sítios para enzima de restrição que você pode abrir o plasmídio em determinado local e clonar o seu gene de interesse. E uma das características dele é replicar em alto número de cópias. Então, por exemplo, o PBR322 é um plasmídio bastante antigo. A gente brinca que ele é o pai de vários plasmídios aí comerciais. Ele tem um gene de resistência para ampicilina, tem um gene de resistência para tetraciclina, tem uma origem de replicação, né? E você pode inserir, né, os genes, né, ou no meio do gene para tetraciclina, então você vai inativar o gene da tetraciclina, ou no meio do gene da ampicilina, ou manter o plasmídio com os dois genes de resistência. Além dos plasmídios, temos os bacteriófagos, transposons, elementos genéticos, né? Os transposons são elementos genéticos móveis capazes de pular de um lugar a outro no genoma, espalhando, né, ou não as cópias. Temos ainda cosmídeos e cromossomos artificiais bacterianos. Eles são construídos, né, em função das necessidades. Existem hoje vetores bacterianos, vetores de leveduras e vetores bifuncionais que podem ser utilizados tanto em bactérias como em leveduras. Então, os bacteriófagos, né, ou fagos, são vírus, né, que infectam bactérias e eles são muito eficientes nesse processo de infecção. Então, você também pode usar os fagos, né, e clonar um DNA de interesse neles para que eles infectem a bactéria e multipliquem, então, né, esse DNA. Então, eles também são utilizados como vetores. Então, um exemplo
é o bacteriófago lambda. Então, ao invés de fazer a transformação, que é o processo no qual a gente insere um plasmídio na bactéria, aqui vai ser a transfecção, vai ser algo feito de maneira natural. O fago tem a capacidade de infectar a bactéria e a gente chama esse processo de transfecção. Vai formar placas de Lise ao invés de colônias e permite fragmentos maiores que os fragmentos que são inseridos em plasmídios. E o fato de fazer a transfecção faz com que a clonagem seja mais eficiente. Então a gente tem vantagens em usar o transposons, como eu falei, são elementos genéticos móveis, né? Ele tem uma região aqui que ele reconhece, né, no genoma, e ele consegue pular, entre aspas, pessoal, de uma parte a outra do genoma, né? E essas sequências você também pode, né, inserir fragmentos de interesse lá e multiplicar, né, ele então, né, numa célula. Eles foram descobertos por Barbara McClintock em 1950, quando ela estava estudando, né? Ela estudava os milhos, ela ficou interessada em saber por que os milhos, né? Você pegava uma espiga de milho e tinha grãos com cores variadas. O que causava essa variação de cores, né, nos grãos de milho? Era a presença de transposon. Foi assim que ela descobriu os transposons. Como eles migravam no genoma, né, do milho e se inseriam em locais diferentes, eles interferiam na expressão, né, das cores, né? Então, por isso que você tinha na mesma espiga milhos de cores diferentes. Legal, pessoal. Olha aqui, ó, né? Então, ele tem regiões, ele tem uma enzima que permite, né, chamada de transposase, que permite que ele saia de uma região e vá para outra, e ele tem regiões internas terminais, né, regiões terminais invertidas, né, que vão flanquear sequências específicas no genoma, né? Então ele vai inserir de maneira aleatória sempre que ele reconhecer essas sequências aí. E é assim também que a gente consegue identificar a presença deles, né, nos genomas. Bom, além dos transposons, nós temos os cosmídeos, que é um híbrido entre uma molécula de DNA de bacteriófago e de plasmídio, né? Então, é um plasmídio, na verdade, com gene cos de bacteriófago. Você vai, né, como se trata de um plasmídio, você também vai usar meio no antibiótico, e só que como ele mantém essa característica de infecção, né, de transfecção dos fagos, você aumenta o processo de eficiência, né, e não forma placas. Né? Então, aqui o exemplo dos cosmídeos, então você também vai ter, né, um gene de resistência, você vai ter esse gene COS, você vai ter um sítio de múltipla clonagem, né? Você pode inserir seu fragmento, ele vai montar, né, numa partícula like, né, como se fosse um fago, vai então infectar a bactéria, então ele vai ser mais eficiente nesse processo. E temos ainda plasmídeos muito grandes, e por eles serem muito grandes, eles são chamados de cromossomos artificiais bacterianos, né? Eles, diferentemente dos outros plasmídeos menores, eles replicam em única cópia, né? E a vantagem deles é que você pode colocar insertos de até 300 mil pares. Né? Então, aqui são os BACs, né? E por que eles são chamados de cromossomos artificiais bacterianos? Porque próximo, né, eles, claro, eles são menores ainda que o genoma da bactéria, mas eles são muito grandes, né? Então, por isso que como se fosse um cromossomo artificial, por isso que eles receberam esse nome. E a vantagem é que você pode colocar, né, um genoma grande ali, e aí isso facilita a manipulação e a multiplicação desse genoma. Bom, por que eu expresso, né, alguns genes em procariotos, né, em bactérias, e por que eu expresso outros em eucariotos? Então, as primeiras experiências de engenharia genética elas foram feitas, né, em Escherichia coli, mas a Escherichia coli não é o organismo ideal para a expressão de genes eucarióticos. Porque se vocês lembrarem lá, né, no processo lá de expressão de genes eucarióticos, você tem várias modificações, né? Tanto no processo pós-transcrição como no processo pós-tradução, né? Que influenciam, né, na função final, né, desse produto gênico. Então, essa diferenciação no processamento do RNA
gera modificações nas proteínas, né, que podem ocorrer após a tradução, que são importantes, né? Então, se eu expressar esse gene procarioto, eu não vou obter essas modificações aqui nas proteínas necessárias para a formação de uma proteína viável. Assim, muitas vezes eu tenho que expressar os genes, né, por exemplo, em Saccharomyces ou em Pichia pastore, né, que são leveduras, aí, portanto, são eucariotos, né? Então, para conseguir então essas modificações. Para a expressão do gene numa célula hospedeira, é necessário que esta reconheça seus próprios sinais de expressão. A célula vai levar então uma sequência codificadora que vai reconhecer então, né, o promotor para a transcrição e o sítio de ligação do ribossoma para a tradução. Assim, os vetores devem ter genes marcadores para a seleção, sítios de restrição, uma região promotora, né, e os sinais de início e fim da transcrição. Então, há todo esse conjunto formado então por gene, marcadores, sítios de restrição, promotores, né, e a região de start-stop codon, a gente dá o nome de cassete de Então, eu vou ter lá um promotor, eu vou ter lá o meu gene, que vai ser reconhecido, vai ser expresso, eu vou ter lá uma região de início e de final desse gene. Bom, e aí eu posso, né, esse promotor nada mais é do que uma sequência gênica, né? E aí a gente tem sequências gênicas que dão promotores fortes, então eles são úteis, né? Então você pode, né, usar um promotor forte se você quer, por exemplo, que esse gene, né, essa proteína, ela seja mais expressa, ou pode usar um promotor fraco, né? E alguns promotores respondem a um fator externo controlável, por exemplo, como substrato, temperatura, né, de maneira que o gene possa ser ligado ou desligado em momento conveniente. Então, é muito útil promotores. Então, aqui, por exemplo, ó, uma sequência de um promotor forte. Então, se eu coloco esse promotor no gene que vai ser expresso no plasmídio, né, eu uso um promotor forte, ele vai expressar mais produtos em relação, né, a uma sequência de um gene com promotor fraco. O destino, né? Então, se eu vou sintetizar, né, se eu vou expressar um gene, eu tenho que saber se o produto gênico, se ele vai ficar dentro da célula ou se ele vai ser exportado para o meio extracelular. Então, isso também é uma informação importante. Se é um produto que eu preciso purificar, então talvez seja mais interessante que ele seja exportado para o meio extracelular, que vai facilitar o processo de purificação. Bom, como é que eu faço, né, aquele processo de transformação? Como é que eu insiro, então, esses plasmídios? Olha só aqui, ó, essa é uma imagem, né, um desenhinho aqui mostrando esse processo de transformação. Então, eu só consigo inserir plasmídio em células que estão competentes. Então, vejam que todas as que estão competentes estão recebendo plasmídios aqui, estão felizes, né? E essa aqui não está, e ela está tristinha aqui. Então, esse método de transformação é uma maneira de você inserir DNA recombinante, então plasmídia, não é? E como é que você faz isso? Então, geralmente você trata, então, essas bactérias usando uma solução de cloreto de cálcio a 100 milimolar, né? E isso desestabiliza a membrana e, ao mesmo tempo, você dá um choque térmico que permite, então, a entrada de plasmídio para dentro da célula. Os plasmídios atravessam a membrana celular em um processo denominado transformação que ocorre, né, em determinadas condições fisiológicas. Em se tratando de vetores virais, né, como os bacteriófagos, a infecção da célula, né, ela vai ser, né, o próprio, né, fago vai fazer a infecção. Então, nesse caso, fala-se de transfecção, que é uma transformação mais a infecção. Por isso que, né, o uso de fagos é mais eficiente nesse processo de clonagem. A transformação por cloreto de cálcio, né, então, ela permite que o plasmídio seja inserido no interior da bactéria, né, mas geralmente, né, vocês lembram lá que o nosso DNA ele é formado por cargas negativas, né, devido ao fosfato, né? Então, essas cargas negativas elas são repelidas, né, na membrana bacteriana. Então, a gente trata com cloreto de cálcio para ele neutralizar essas cargas negativas e, ao mesmo tempo, dar um térmico, né,
Então você neutraliza essas cargas negativas da membrana com cloreto de cálcio e aí, né, dá um choque térmico para fazer com que, né, esses plasmídeos que estão lá fora eles penetrem na bactéria. E esse processo é chamado de transformação. Bom, como é que eu seleciono os clones, né, depois que a gente tem lá o nosso clone para ver qual plasmídio recebeu o nosso gene de interesse? Então eu vou abrir, né, esse plasmídio, né, com uma enzima de restrição, eu vou inserir o meu DNA e depois eu tenho que selecionar, né, para ver qual que recebeu. Então eu posso selecionar usando, por exemplo, antibióticos, gene de resistência para antibiótico. Então se eu crescer, por exemplo, né, se a gente pegar o exemplo do PBR322, se eu colocar ele numa placa com ampicilina e tetraciclina, só vai crescer, né, o plasmídio que está íntegro. Se eu colocar ele só numa placa que tem só gene de resistência à tetraciclina, então vai conseguir crescer tanto os plasmídeos que estão vazios, como os que receberam aqui os genes, né, no qual a ampicilina foi inativada. E se eu cruzar essas duas, depois de crescido, se eu cruzar fazer o espelho dessas colônias, eu consigo identificar, né, quais que têm o meu gene de interesse. Outra forma, né, de selecionar é usando o Operon LAC-Z. A gente já falou desse Operon LAC-Z, vocês lembram lá? Ele tem um promotor, um operador. Então, na presença, né, de glicose, ela se liga aqui no operador e não permite que esse gene seja expresso. Quando falta glicose, né, e tem lactose no meio, então o promotor vai conseguir, né, passar aqui pelo operador, né, a RNA polimerase vai se ligar aqui, vai codificar, vai formar um RNA policistrônico, né, que codifica mais de um produto, né, e ele vai dar origem a 3 enzimas que vão permitir, então, né, o metabolismo da lactose. Então, eu tenho plasmídeos que são construídos, né, que carregam esse operon, né, o LAC-Z. E geralmente o sítio de clonagem, o polylinker, ele está aqui dentro, né, desse promotor. E por que eu faço isso? Bom, porque tem um produto que ele é análogo, né, então, a lactose, que ele é chamado de X-Gal. Então eu posso colocar esse produto no meio e quando ele é metabolizado pelas enzimas que quebram a lactose, ele forma um corante azul. Então, como eu insiro o meu gene de interesse aqui no Operon LAC-Z, no meio do Operon LAC-Z, quando eu inserir, né, os plasmídeos que receberem meu gene de interesse, o Operon LAC-Z não vai estar funcional. Então, ele não vai metabolizar o X-Gal e as colônias vão continuar brancas. Por outro lado, os plasmídeos que ficaram vazios, que não receberam meu gene de interesse, eles vão ficar com o Operon LAC-Z intacto e vão conseguir processar, né, o X-Gal, e aí eu vou ter as colônias azuis. Então, essa é uma maneira de eu saber quais, né, colônias, quais bactérias aqui receberam ou não o meu gene de interesse. Então, nesse caso, eu vou selecionar só as colônias brancas para poder extrair o meu DNA plasmidial. Legal, né? Bom, como é que se dá então a construção de plantas transgênicas? Então, as plantas transgênicas elas se originam via cultura in vitro, a partir de células vegetais modificadas geneticamente. A gente já explicou esse processo, né, de produção, né, in vitro. Elas vão ser portadoras de um gene exógeno, né, um transgene, e sua obtenção visa o melhoramento das propriedades agronômicas e nutritivas dos vegetais. E também elas podem ser utilizadas, né, para produzir novas substâncias, vão ser chamadas de biofábrica. O que é um transgene? É um conjunto formado pela sequência gênica e a estrutura que acompanha o transgene. Então, a transferência gênica está baseada na construção de uma estrutura complexa que inclui um gene marcador, um promotor, lembra lá do promotor que nós falamos anteriormente, e as sequências, né, de leituras adequadas, né, as sequências gênicas. Então, o promotor ele vai desencadear a transcrição do gene e nós podemos usar promotores constitutivos que permitem a expressão gênica na maioria dos tecidos ao longo da vida da planta.
E também podemos usar promotores específicos que respondem, então, por exemplo, a estímulos ambientais internos, externos, como temperatura ou como a luz, por exemplo. Esse gene marcador, né, é um gene que confere resistência a substâncias que normalmente são tóxicas para as células vegetais, como, por exemplo, antibióticos, herbicidas. Então, em um meio seletivo, somente sobrevive as células que tiverem, então, né, a transgene, porque elas vão ter esse gene de resistência para a substância. Então, uma maneira, né, de fazer esse processo de inserção de gene é usando, então, a bactéria Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria do solo que ela contém um plasmídio chamado TI, de tumor induzido, que induz um tumor na planta. Vocês já devem ter visto, por exemplo, quando você quebra o caule de uma árvore, né, e se ela se infectar com essa bactéria ali, naquele local onde quebrou, ela vai formar tipo um calo, assim, né, uma estrutura. Isso é provocado por essa bactéria, o Agrobacterium tumefaciens. Então, ele naturalmente ele infecta, então, né, as células vegetais. E a gente pode usar, então, essa bactéria, né, e essa capacidade dela de induzir esse tumor tá através desse plasmídio, né? Então, a gente pode usar esse plasmídio e usar esse sistema que já existe na natureza para infectar uma planta, né, e fazer essa modificação nessa planta. Para fazer isso, a gente elimina então os genes que causam tumores, né, e conserva então essa capacidade de inserção, né, do plasmídio no cromossomo da planta, né, e aí ele se torna um vetor adequado para transferência de genes a outras espécies de células vegetais. Se adicionarmos o transgênese na região T, se obtém um plasmídio recombinante que pode ser transferido, né, ao agrobactério ou à planta para que o gene seja inserido no genoma da planta. Então aqui, ó, você pega lá o plasmídio TI, você abre ele, você remove aquela região que está relacionada então à formação de tumor, adiciona lá o seu DNA exógeno, você vai ter seu plasmídio recombinante. Você insere ele novamente na bactéria, multiplica essa bactéria, né? E coloca então, né? Faz a cultura de calos ali para que ele consiga então, né? Transferir o gene de interesse. E aí você vai ter uma planta que vai expressar esse seu gene de interesse. Muito fácil, né, pessoal, fazer uma planta recombinante, né? Bom, mas algumas plantas, como arroz, milho e trigo, não são infectadas por agrobactéria. Então, daí você tem que utilizar outros métodos físicos, né, para a transferência de genes, né, pode ser por eletroporação, utilizando o PEG, né, ou biobalística, né, com um revólver especial chamado de gene gun, né, você vai disparar microprojéteis de ouro, de tungstênio, recobertos de DNA em direção às células. Então você vai colocar seu gene de interesse diretamente lá dentro da célula. E aí isso permite a entrada de DNA exógeno no núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. E aí você seleciona esse gene. Então, esse processo, né, ele começa no laboratório até chegar na planta. Então, você começa fazendo então, a transformação por engenharia genética, a regeneração mediante técnicas de cultivo de tecidos, a caracterização molecular bioquímica, né, para ver se o seu gene de interesse foi inserido, né, a avaliação do valor agronômico, né, para ver se de fato aquela inserção ela conferiu o que você queria, né? Aí você melhora, né? Você faz cruzamento com linhagens de elite para melhorar, né, essa sua planta transgênica. Obtém então a variedade transformada geneticamente, faz experimentos e testes de campo em pequena e grande escala, pede autorização e depois, uma vez liberada, você vai ter, então, você pode comercializar essa planta transgênica. No Brasil, quem faz essa liberação é a Comissão Nacional Técnica de Biotecnologia, o CTN-Bio. Né? O que é o CTN-Bio? É uma instância colegiada multidisciplinar, né? Quer dizer, composta por profissionais de diferentes áreas, que regula as atividades que envolvam construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, é ela que vai estabelecer as normas,
né, os critérios, né, então, para você construir um transgênico e conseguir o licenciamento, você tem que submeter, né, esse transgênico, né, ao CTN-Bio, que vai avaliar e dar o aval para você, né, poder tanto fazer experimentos como comercializar essa modificada. Bom, da mesma maneira, né, que você pode transformar plantas, você também pode transformar animais, né? Então, em células animais, o transporte de DNA exógeno para o interior da célula é realizado por métodos físicos, né? Então, você também pode fazer eletroporação, microinjeção, micropartículas, fusão de lipossomos, né? E por vetores também. Você também pode usar, né, vírus, plasmídios e transposons para fazer a inserção do seu gene exógeno. Os vetores virais, eles são muito utilizados, né? Geralmente a gente exclui, né, os genes patogênicos ali e eles mantêm então a vantagem de infectar de maneira específica as células. E aí eles são muito eficientes, né, para levar ao seu alvo. E alguns deles, como os retrovírus, ainda integram, né, o seu genoma com a célula hospedeira. Então, torna aquela expressão daquele produto gênico de maneira constitutiva. Em mamíferos, vírus utilizados como vetores é o SV40, o vírus vaccinia, retrovírus e adenovírus. Células de inseto podem ser manipuladas geneticamente com vetores, com os elementos DP de transposição de drosófila ou baculovírus, uma vez eliminando o gene que permite a sua proliferação na natureza. O gene é colocado em uma construção gênica bem definida que inclui o promotor e os demais elementos do gene. Além, né, desses produtos, a gente pode usar também, né, o caso Nobel. Vocês viram que quem ganhou, né, o prêmio Nobel de Química foram duas mulheres que descobriram, então, essas enzimas aqui, essas enzimas, né, a Cas9, né, a CRISPR-Cas9, o que ela faz? Ela consegue, na verdade, é uma defesa natural de bactérias contra vírus, né, então elas estavam estudando a imunidade de bactérias e descobriram. Então elas funcionam como tesouras químicas, né, que elas reconhecem uma região específica e você consegue levar o seu DNA de interesse e inserir ele numa região determinada, né. Então isso torna o processo de transferência gênica muito eficiente, né? Então, houve um avanço muito grande com a descoberta, por isso que os pesquisadores ganharam, então, o prêmio Nobel. Bom, para fazer, né, experimentos animais, eu posso também construir modelos animais né, para fazer estudo de doenças humanas. Então, eu posso, por exemplo, fazer um camundongo humanizado, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um camundongo e posso clonar, né, o conjunto de genes que estão relacionados ao câncer de mama, que são esses genes chamados de BRCA1, aqui de Breast Cancer 1. Né? Então, eu posso clonar esse conjunto de genes que estão relacionados ao câncer de mama em camundongos e estudar, então, esses genes em camundongos, né? Já que há uma série de impedimentos para você fazer experimentos direto com humanos. Então, fica mais fácil de você fazer esses estudos em camundongos. Bom, e como é que foi feita a ovelha Dolly? Né? Então, a ovelha Dolly ela nasceu em 96, né? Depois de numerosas tentativas de transferir o núcleo de uma célula mamária a um ovócito nuclear. O clone Dolly ele teve que ser sacrificado em 2003 com um tumor no pulmão, artrite e sinais de envelhecimento precoce. O mesmo grupo que fez a Dolly fez a Polly depois, uma ovelha transgênica com gene codificador do fator 9, a proteína, uma proteína que falta em hemofília. Bom, como é que foi feita a Dolly? Né? Então, se pegou as células da glândula mamária, né, de uma ovelha, né, e fez, então, a transferência nuclear. E se pegou ovócitos, né, de uma outra ovelha, né, e se fez a extração do globo polar, né, e dos cromossomos do ovócito. Se fez, então, a fusão dessas células e se implementou esse embrião numa ovelha de aluguel. Então, a Dolly era igual a quem? Era igual a ovelha que doou o núcleo, né, onde tinha a informação gênica aqui. Tá?
Essa aqui foi só a barriga de aluguel. Bom, eu também posso usar animais como biofábricas, então células embrionárias em cultivo podem ser transfectadas e seus núcleos transferidos para obtenção de animais transgênicos. Após a transfecção, né, de células tronco embrionárias com gene desativado, realiza-se a sua transferência a blastócitos, que reimplementados vão dar origem a animais quiméricos. São animais com células de dois tipos, umas em que o gene está ativado e outras em que está inativado, porque incorporaram então a dos cruzamentos entre quimeras com células germinais portadoras do gene desativado nascerão animais homozigóticos com duas cópias do gene inativo. Essa estratégia para construir modelos animais com um gene inativo você pode usar ela chamada de nocaute, tá? Então é muito utilizada para construir camundongos, então chamados de nocaute, no qual um gene está inativo. E também você pode colocar genes ativos, tá bem? Pode-se escolher um promotor que se expresse na glândula mamária para produto gênico apareça no leite animal. Cabras transgênicas produtoras do fator ativador de plasminogênio, vacas produtoras de lactoferrina e outros hormônios já são uma realidade. A Trim é o primeiro anticoagulante que foi liberado em 2009, comercial, que é produzido a partir do leite de cabra transgênica. A Pampa é uma vaca Jersey que foi o primeiro clone bovino da América Latina. Ela secreta o hormônio de crescimento, hormônio de crescimento humano no leite. Em 2004 nasceu o Pampeiro, que é um touro transgênico, e a reprodução dos animais passou a ser independente. A empresa Biocidos investiu cerca de 7 milhões de dólares e uma equipe multidisciplinar de 40 pesquisadores trabalharam nesse projeto. Então, aqui mostrando como é que foi feita a construção do Pampeiro. Então, se pegou um touro Jersey, se pegou o sêmen, se fez a inseminação artificial na vaca Pampa. Aí, a vaca Pampa ficou prenha, se selecionou então os embriões, clonou e nasceu então esse Pampeiro. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Peguem as sugestões de leitura, não deixem de ver o capítulo da aula relacionado, o capítulo do livro Biotecnologia. Nós temos a versão já de 2016 que está lá disponível para vocês relacionado a essa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.